Focados na Libertadores, Fluminense e Botafogo se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro. Com as melhores dicas para esse jogo, vamos te dizer agora no Bets do Dia. Fala galera, tudo bem com vocês? Bets do Dia no ar para falar de Campeonato Brasileiro. Tem clássico carioca, Fluminense e Botafogo, um clássico um pouco esvaziado porque as duas equipes estão focadas aí com jogos de volta, né, no meio de semana pela Libertadores. Vamos analisar esse jogo, eu tô aqui com o Matheus Montenegro. Fala, Matheus. Fala, Fábio. Fala, meus queridos. Duas equipes em situações parecidas na Copa Libertadores, né? Os dois times vivos aí nas quartas de final. O Fluminense até melhor, fez a vitória no seu jogo de casa. O Botafogo veio de um empate contra o São Paulo em seus domínios. Mas no Campeonato Brasileiro, situações muito distintas. O Fogão brigando pelo título, é o líder da competição, contra o Fluminense, que já saiu da zona de rebaixamento, mas ainda tá ali na briga, tá perigando. Então precisa focar também um pouquinho aí no Campeonato Brasileiro. Vamos trazer agora estatísticas e informações para você, apostador. Muito bem, jogo que será no Maracanã, tá? Nesse sábado, 6h30, jogo pela 27ª rodada. Vamos agora para o nosso aplicativo do Game Arena, ver estatísticas aí dos dois times. Aí a gente percebe que se na Libertadores são campanhas parecidas, né? Pelo menos em termos de fase. Meu amigo. Aqui é bem diferente, né? O ataque do Botafogo é muito melhor, não é melhor, né? Muito melhor, faz muito mais gols. Mais que o dobro. A defesa ali até são mais próximas, né? Mas eu diria que é curioso. Botafogo também a defesa do Botafogo ainda é melhor também. Eu diria que é porque o ataque do Botafogo é tão bom que meio que ele pode se dar o luxo de ter uma defesa... Porque quando você compara o fato do Botafogo ser o líder e ter uma média ali de 0,96 sofridos, pouco abaixo até do Fluminense, que é um time que tá brigando na zona de rebaixamento, não é muito curioso. Mas é porque o Fluminense também, em vários jogos aí no Campeonato Brasileiro, venceu justamente por 1-0, né? Então ele conseguiu somar pontos justamente sem sofrer gols e sem necessariamente ter um ataque muito poderoso. Vamos dar uma olhadinha na tabela de classificação, né? A gente já falou aqui a situação dos times. Fogudo líder, 53 pontos, né? Já abriu 3 pontos de vantagem para Fortaleza. Mas tem essa questão de poupar... Pro Palmeiras, né? Pro Palmeiras, isso. Tem a questão de poupar, talvez o Botafogo nem poupe tanto, né? O Botafogo, assim, ele não vem sendo aquele time que coloca o reserva, né? O reservaço. Ele poupa um ou outro ali, né? Ele dá uma mesclada. Até contra o Corinthians ele jogou, que foi antes desse jogo contra o São Paulo, jogou ali com o que tem de melhor, né? Não, e outra coisa, o Botafogo, cara, os últimos reforços do Botafogo concedem um elenco, uma ausência de necessidade. Assim, a discrepância do time titular para reserva não é tão grande. Por exemplo, nesse último jogo da Libertadores, o time tinha ali no banco o Massal, o cara titular há pouco tempo, o Tiquinho Soares, né? Então soube se reforçar muito bem esse Botafogo e tem um elenco muito forte. Enquanto o Fluminense é um time que tá ali acima da zona de rebaixamento, tá? Uma posição só acima. O tricolor carioca é 16º com 27 pontos, 2 pontos apenas à frente da zona. É bem verdade que tem um jogo a menos ali do que o Vitória e também do que o Corinthians, né? Que são dois times abaixo dele. Mas a situação ainda posso dizer que é crítica, tá? A grande questão é que o Fluminense ficou tanto tempo na lanterna que um momento a gente até considera bom, mas ainda é uma situação que preocupa bastante, né? Talvez os times poupem, mas não tanto, né? Porque o Botafogo tem a disputa pelo título, que se ele perder para o Palmeiras, que não tem competição nenhuma, já vai igualar na pontuação. E o Palmeiras que focou, agora 100% de fato do Brasileirão e tá atropelando todo mundo. E o Fluminense que pode entrar na zona de rebaixamento. Se o Vitória vencer o seu jogo, por exemplo, né? E o Corinthians vencer o seu jogo, né? Que são bem prováveis, inclusive. Jogam em casa, inclusive, o Fluminense... pode entrar na zona de... Inclusive pode começar o jogo na zona de rebaixamento, né? Porque Vitória e Corinthians jogam antes. Então, acho que vão poupar, mas com moderação, né? Pode começar a partida em 18º até, né? Os dois times podem passar ele ali. Vamos ver rapidamente os últimos jogos, né? Dos dois times. Né, o Botafogo que ficou no 0-0. Opa, vamos ver o Botafogo primeiro? O Botafogo, isso. 0-0 com o São Paulo, venceu o Corinthians por 2-1, já tem uma sequência boa sem perder, 7 jogos sem perder o Botafogo. 7 jogos. A última foi pro Juventude no Alfredo Jaconi, né? Todos os cariocas perdem no Alfredo Jaconi. Mas é curioso que, assim, o Botafogo ele tem uma média muito alta de gols, tá? Mas se a gente traz esse recortezinho aí curto dos últimos 4 jogos, média baixa, tá? Uma partida saiu 3 gols, a outra saiu 2 e 2 0-0, ou seja, o menos 2,5 bateu aí em 3 dos últimos 4. E do lado do Flusão? Né? Venceu o Atlético Mineiro pela Libertadores, né? Saiu na frente, o Botafogo vai ter que vencer fora de casa, por exemplo, para se classificar no tempo normal. Mas antes o Fluminense perdeu para o Juventude, né? Como a gente disse, né? A última derrota de Botafogo e Fluminense foram justamente para o Juventude fora de casa, mas teve boas vitórias, né? São Paulo fora, Atlético Mineiro fora. Contra o Grêmio aqui tá um 6-3, né? Mas considerando os pênaltis, que foi o jogo da Libertadores, das quartas das oitavas da Copa Libertadores, né? Que o Fluminense acabou passando nos pênaltis diante do Grêmio. Momento Bet Nacional, vamos lá.
a gente vê aí que o favoritismo é do Botafogo, né? Justo, né? É quase que um mando neutro, pode-se até dizer, né? Porque o Botafogo hoje em dia está muito focado ali. Tem o seu mando do Newton Santos, né? A partida é no Rio de Janeiro, mas de fato, mais torcida do Fluminense aqui. Mas ainda assim, né? A gente tá falando do líder do campeonato contra o 16º colocado, então normal tem um favoritismo aí do lado do Botafogo e um favoritismo não tão grande, tá? Odd 3.1 aí do Fluminense, né? Odds que eu consideraria justa. Agora, eu tenho um leve pezinho atrás porque a gente não sabe até que ponto os dois times vão poupar. De fato, eu concordo com você. Acredito que não devem poupar tanto assim, né? Uma peça ou outra aqui, jogadores que se desgastaram mais nesses jogos de ida aí da Copa Libertadores, pode ser que acabem sendo ausência nessa partida, mas são dois times que estão brigando ainda no Campeonato Brasileiro e por coisas muito importantes. No caso do Botafogo pelo título e do Fluminense para não cair para a Série B do Brasileirão, né? Então eu fico um pezinho atrás em relação a qualquer coisa de resultado final. Eu acredito que vai ser uma partida de poucos gols, tá? Uma partida movimentada. A gente observou que é uma tônica em jogos recentes do Botafogo, né? Com o Fogão dividindo suas atenções ali com a Copa Libertadores e jogos do Fluminense principalmente, né? O estilo de jogo do Mano Menezes, ele meio que já condiciona ali a poucos gols, né? O Fluminense que mudou muito seu estilo de jogo com a saída do Diniz e a chegada do Mano Menezes. Também teve o adicional do Thiago Silva, né? Que nem deve estar à disposição para esse jogo, inclusive, né? Isso. Saiu lesionado na partida de ida aí contra o São Paulo, contra o Atlético, né? Mas eu acho que o menos 2 pontos de gols é uma pedida, tá? Um clássico, o jogo deve ser disputado, apesar da discrepância. Eu acho que também pode ser um jogo de uma rotação menor, né? Até os titulares vão tentar se poupar ali. Enfim, acho que os times vão tentar não perder. Exato, esse é um ponto. Um empate de todo... Não seria desastre para nenhum dos dois. Bom, cenzão aí, menos 2,5 pro jogo entre Fluminense e Botafogo, clássico carioca pelo Campeonato Brasileiro. Dica dada, a edição do Bet do Dia finalizada. Não quer perder nenhum conteúdo? Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e entra lá também em tvbet.com. Valeu, Matheus! Valeu, Fábio! Tamo junto.